O Aeroporto Internacional de São Paulo estava particularmente agitado naquela quinta-feira nublada. Aviões partiam e chegavam a todo momento, enquanto passageiros andavam apressados com malas de rodinhas, cafés nas mãos e fones de ouvido nos ouvidos. Entre eles, um homem de boné, óculos escuros e fone grande caminhava em passos tranquilos pelo Terminal 3. Era Zé Felipe. Viajando sozinho, o cantor se dirigia ao portão de embarque rumo a Lisboa, onde faria uma participação surpresa em um festival de música. Após meses intensos de agenda, a viagem representava um recomeço pessoal e artístico. Do outro lado do terminal, Virgínia também caminhava apressada, puxando uma mala dourada. Ia a trabalho, gravar uma campanha no exterior. Seus olhos escondidos por óculos escuros, expressão determinada e passos firmes contrastavam com o turbilhão interno que a dominava nos últimos tempos. Duas vidas que já foram uma, agora cruzando o mesmo espaço por acaso. Ao virar uma esquina próxima ao café principal do terminal, Zé levantou o olhar distraidamente, e travou. Ela também. Um segundo de silêncio. Outro de hesitação. Mais um de choque. Então, sem que nenhum dos dois planejasse, o esbarrão aconteceu. Literalmente. Opa, disse Zé, tocando levemente o braço dela. Virgínia arregalou os olhos. A boca se entreabriu. Por alguns segundos, foi como se todo o aeroporto parasse. Zé? Ela perguntou, como se duvidasse do que via. Virgínia. Eles se encararam. O tempo parecia suspenso. Era como ver um fantasma do passado em carne e osso. E embora já tivessem se visto muitas vezes em telas e redes sociais desde o término, nada se comparava à realidade crua de estarem ali, frente a frente. Que coincidência, disse ela, tentando recuperar o fôlego. Nem me fale, respondeu ele, com a voz firme, mas o coração acelerado. Um silêncio constrangedor se instalou. Pessoas passavam ao redor, alheias ao momento entre os dois. Alguns, no entanto, já começavam a notar. Murmúrios surgiam. Câmeras discretas eram apontadas. Quer tomar um café? Perguntou Zé, surpreendendo até a si mesmo. Virgínia hesitou. Mas acabou assentindo com a cabeça. Pode ser. Eles seguiram em direção a uma cafeteria mais reservada do aeroporto, longe dos olhares mais atentos. Mal sabiam que aquele reencontro mudaria os rumos de suas vidas. O café escolhido ficava num canto mais reservado do terminal, com poltronas estofadas, iluminação suave e uma vista ampla para as pistas de pouso. Não era um local desconhecido por eles, na verdade, já haviam passado ali juntos em outros tempos, quando riam e planejavam viagens a dois. Hoje, o cenário era outro. Zé puxou a cadeira para Virgínia com um gesto automático. Ela agradeceu com um leve sorriso e se sentou. Ele logo fez o mesmo. Vai para onde? Ela perguntou, rompendo o silêncio. Lisboa. Show surpresa. E você? Milão. Trabalho. O garçom se aproximou, e os dois pediram café preto. Os segundos até as xícaras chegarem pareceram eternos. Não imaginava te ver aqui, comentou Zé, encarando a própria mão. Nem eu. Ainda mais assim, do nada. Ela olhou por alguns segundos, como se procurasse algo nos olhos dele. O silêncio voltou, mas dessa vez carregado de tudo que não foi dito nos últimos meses. Zé respirou fundo. Você tá bem? A pergunta parecia simples, mas ela sabia o peso que tinha. Tô teitando. Ela deu um meio sorriso, um pouco amargo. E você? Na luta. Mas confesso que tem dias em que é difícil entender como as coisas chegaram até aqui. Virgínia desviou o olhar para a janela. Lá fora, um avião decolava. Dentro dela, uma bagagem muito mais pesada permanecia trancada. Sentimentos, memórias, dúvidas. Acho que chegou um momento em que a gente começou a se perder um do outro, disse ela. Cada um correndo demais, querendo acertar tanto, que esqueceu de olhar para dentro. Zé assentiu. A rotina nos engoliu, né? E o orgulho completou o serviço. Ambos riram, mas era uma risada de quem reconhece as próprias falhas tarde demais. O garçom trouxe os cafés. Eles beberam em silêncio por alguns instantes. Vi seu último clipe, comentou ela. Zé sorriu de canto. Compus aquela música naquela semana em que tudo terminou. Virgínia abaixou os olhos. Percebi. Tinha muita verdade ali. E muita saudade também. Ela o encarou, e o tempo pareceu congelar de novo. Eu também sinto, confessou, num fio de voz. Aquilo era mais do que ele esperava ouvir. Um nó se formou na garganta. Ele precisava dizer algo, mas cada palavra parecia arriscada demais.
Você acha que ainda existe alguma chance? Ele arriscou, quase sussurrando. Virginia olhou para ele, séria. Parecia avaliar não só a pergunta, mas o homem à sua frente. Acho que essa resposta não cabe só a mim. E talvez o tempo precise nos dizer se ainda temos algo para reconstruir, respondeu ela, com a maturidade de quem aprendeu com a dor. Zé assentiu, respeitoso. Só queria que você soubesse que eu nunca deixei de te admirar. Ela sorriu, emocionada. E eu nunca deixei de me importar. As palavras ficaram no ar. Não havia beijos, nem promessas. Mas havia respeito. E, acima de tudo, havia verdade. Os alto-falantes do aeroporto interromperam um momento. Senhores passageiros do voo 437 para Milão, favor dirigir-se ao portão de embarque. Virginia se levantou lentamente, pegando a mala. É minha hora. Zé também se levantou, meio sem saber o que fazer. Aquele adeus doía, mas vinha acompanhado de uma paz que há tempos não sentia. Boa viagem, disse ele. Para você também. Eles se olharam por mais alguns segundos. Ela então se aproximou e deu um abraço. Um abraço demorado, apertado, sincero. E então ela se afastou. Zé a viu desaparecer no corredor. Só depois disso percebeu que ainda segurava a xícara com força demais. Ali, no silêncio do café, ele entendeu. Alguns reencontros não precisam terminar em retorno. Às vezes, eles servem apenas para curar. Na manhã seguinte ao encontro no aeroporto, as redes sociais estavam em ebulição. Um vídeo de 15 segundos, gravado discretamente por uma passageira anônima, mostrava Zé Felipe e Virginia tomando café juntos em um canto reservado do terminal. A legenda era direta. Gente? Zé Felipe e Virginia juntos ontem no aeroporto de Guarulhos. Reconciliação à vista? O vídeo viralizou em minutos. Portais de fofoca, perfis de entretenimento, páginas de fãs e até programas de TV reproduziram a cena em looping. Os nomes dos dois ocuparam os tópicos mais comentados do X, antigo Twitter, e os stories no Instagram explodiram com teorias, análises de linguagem corporal e montagens românticas. Enquanto isso, em Milão, Virginia tentava manter o foco na agenda profissional, mas os olhares da equipe entregavam que ninguém estava imune à repercussão. No intervalo de uma gravação, sua empresária se aproximou com o celular em mãos. Você quer se pronunciar? Virginia respirou fundo e balançou a cabeça. Não. Por enquanto, não. Ela sabia o que aquele encontro representava para ela. Não queria que fosse banalizado em curtidas ou especulações. Aquilo tinha sido real demais para virar manchete distorcida. Do outro lado do oceano, em Lisboa, Zé Felipe encerrava sua participação no festival quando foi abordado por um jornalista local, que tinha feito a cobertura do evento. Zé, podemos falar rapidinho? Sei que você está cansado. Ele assentiu, simpático, sem imaginar o que vinha. O vídeo com a Virginia, foi só coincidência ou podemos esperar uma reaproximação? Zé sorriu com gentileza, mas seus olhos deixaram claro que o assunto era delicado. Foi um encontro inesperado, bonito, e que nos fez bem. Só isso que posso dizer por enquanto. A resposta foi o suficiente para reacender ainda mais a curiosidade do público. De volta ao Brasil, amigos próximos começaram a mandar mensagens. Vi o vídeo. E aí? Você tá bem? Vocês estavam lindos juntos, juro. Isso foi um sinal, Zé. Mas ele preferia o silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não precisava explicar nada. O reencontro com Virginia não havia sido ensaiado, nem planejado. Foi verdadeiro. E só os dois sabiam o peso daquelas conversas trocadas à beira do embarque. 3 dias depois, Virginia postou uma foto em preto e branco com uma legenda singela. A vida surpreende quando menos esperamos. Foi o suficiente para reacender os boatos. Sites interpretaram como indireta. Fãs comentaram com entusiasmo. Outros pediram respeito ao momento dos dois. Zé viu a postagem sozinho no quarto do hotel em Lisboa. Sorriu de canto. Sabia que aquela frase era mais profunda do que parecia. Decidiu não curtir. Nem comentar. Nem compartilhar. Apenas guardar. Porque nem tudo que é verdadeiro precisa ser público. E, naquele momento, ele entendia que certas coisas estavam além da compreensão de quem assiste de fora. Após os dias turbulentos de repercussão, a rotina retomou seu ritmo natural, embora nada mais fosse como antes para Zé Felipe e Virginia. Zé voltou ao Brasil depois da viagem a Lisboa, onde a experiência no festival o havia inspirado a escrever novas canções, agora com um olhar renovado sobre a vida e o amor.
As letras fluíam com mais verdade, mais sentimento. Virgínia, por sua vez, retornou de Milão com o coração inquieto. O reencontro no aeroporto havia despertado emoções que ela achava enterradas. Foram semanas de reflexão intensa, longas caminhadas pela cidade, diálogos consigo mesma que a fizeram reavaliar o que realmente queria. Em um domingo à tarde, eles se encontraram novamente, desta vez sem o acaso dos aeroportos ou a ansiedade das despedidas. Era um parque da cidade, lugar neutro, longe das câmeras e das redes sociais. Sentaram-se em um banco sob a sombra generosa de uma árvore antiga. O vento leve carregava o cheiro de flores e esperança. Eu não sei onde isso vai dar, disse Virgínia, olhando para o céu. Nem eu, respondeu Zé, mas sinto que agora podemos tentar sem pressa, sem pressão. Ela sorriu. Acho que crescemos. A gente mudou. E ainda tem tanto para descobrir. Eles ficaram em silêncio, apreciando a simplicidade daquele momento. Os dias que se seguiram foram de encontros discretos, conversas sinceras, risos espontâneos e até algumas lágrimas. Sem promessas grandiosas, apenas a construção cuidadosa de uma nova história. Eles não sabiam se o destino os uniria para sempre, mas estavam dispostos a caminhar lado a lado, aprendendo a se respeitar e a amar de forma diferente. Meses depois, numa apresentação íntima para amigos e convidados, Zé Felipe dedicou uma nova canção, composta especialmente para aquele recomeço. A música falava de segundas chances, do valor do perdão e da coragem de amar novamente. Virgínia estava entre o público, emocionada, os olhos brilhando. Eles se olharam, sorriram, sem precisar de palavras, entenderam que o reencontro no aeroporto havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada maior, a da reconstrução de um amor que nunca deixou de existir, mesmo quando tudo parecia perdido.